suspeitaria ter lido o sermão errado ou então visitado a igreja errada. Meu Deus. Porque aquilo que Jesus traçou, aquilo que Jesus mostrou em comportamento, em sentimento, em expressão, o que seria o padrão da igreja, hoje há um contraste muito grande, né? Olhando o que realmente somos e o que fazemos para aquilo que Jesus ensinou. É verdade. Né? Então, muito bem, vamos lá. Versículo 1 diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Vamos lá. Jesus vendo uma multidão. Então, a gente já sabe que essa multidão, ela é oriunda lá do capítulo 4, né? Aquela multidão que já estava seguindo ele desde aquelas cidades, né? Galileia, toda a Galileia, Decápolis, Síria. Ele curou muita gente de outra nação, da Síria. Então esse pessoal estava seguindo ele, toda a Judéia, dali do Jordão, né? A Transjordânia, enfim. Então essa multidão é oriunda dali. Essa multidão, quando ele viu a multidão, ele subiu a um monte. É significativo isso, por quê? Preste atenção, anote, coloque entre parênteses. Por que é significativo? Porque o povo de Deus está acostumado, ou estava acostumado, a receber diretrizes e direções da parte de Deus de um monte. Foi assim com o primeiro libertador, com Moisés. Jesus é o libertador definitivo. Aleluia. E o último libertador do povo de Deus. Então, Moisés, que foi uma figura de Cristo, Cristo agora vem repetir o ato. Mais uma vez, ele agora vai direcionar a sua igreja. Ele vai direcionar o seu povo e também no monte. E o povo vai para a encosta de um monte para sentar e ouvir o mestre falar, o libertador definitivo. Assim como ele deu, Moisés, a lei, passou a lei para o povo de cima de um monte, né, que era o Sinai, Jesus também, que é o verdadeiro definitivo libertador, vem desde a encosta de um monte ensinar ao seu povo. Amém? Amém. Ele se assenta, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Ele vai para o monte e se assenta. Aqui uma pequena observação, porque Jesus segue o padrão rabínico, digamos assim. Ele se assenta para ensinar. Diferente de nós que herdamos essa cultura greco-romana, né? Ou seja, eu estou ensinando aqui para você de pé. Geralmente esse é o nosso costume. Uns se assentam e outro que vai ensinar ou falar fica de pé. No costume de Jesus, como um rabino judeu, ele senta. Eles ensinavam sentados. Sentavam em alguma pedra ali, todo mundo se assentava também na relva, e ali ele ficava ensinando, né? Ensinando. Então é um costume judeu. Enquanto ele ensinava, ficava sentado. E ele vai dizer que aproximaram-se dele os seus discípulos. Jesus sobe a um monte depois que vê a multidão e ele se senta e começa a ensinar. E se aproximaram-se dele os seus discípulos. Alguns deles, como o caso de André, oriundos do ministério de João. Então Jesus já tem discípulos. João, ou melhor, André, discípulo de João, traz consigo Pedro. Já vem também Tiago e João, que Jesus já tinha captado. Lembra que nós vimos no capítulo 4. Então os seus discípulos já começava a se formar. Ou seja, esse grupo já começava a ter corpo. O corpo dos discípulos. Presta atenção para essa palavra, que ela literalmente vai significar isso aqui, ó. Aprendizes. Ok? Então, um discípulo é um aprendiz. Você foi chamado para ser discípulo só num curso de discipulado? Uau. Ou ser discípulo a vida toda? A vida toda, meu Hã? Deus. A vida toda. A vida toda. Então isso quer dizer que a vida toda você vai ser um aprendiz. Amém. Ministerialmente falando, o dia que você decidir parar de aprender, você começa a morrer ministerialmente. Meu Deus. Então, é uma classe que nunca vai terminar. É uma classe que nunca vai terminar.
nós vamos sempre ser aprendizes. Amém. E assim seja em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Amém. Então preste atenção. Esta palavra, ela aparece, esta palavra aqui aparece 268 vezes. Apenas. 268 vezes. 30 delas em Atos dos Apóstolos. 30 delas. 238 nos Evangelhos. Então, ou seja, você consegue ver que não é em todo o Novo Testamento que aparece essa palavra. Toda extensão dele. Mas ela aparece, esse total concentrado, digamos, em 5 livros. Os 4 Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Pastor, isso tem relevância? Tem. Se nós temos quase 300 vezes em apenas esse conteúdo, isso vem nos falar da importância e do peso dessa palavra para o contexto de igreja. Então, se você quiser anotar, anote. Em Mateus, 74 vezes. Em Mateus, 74 vezes. Em Marcos, 45. Em Lucas, 38 vezes. Em João, 81 vezes. Amém? E em Atos, 30. Ou seja, isso tem um peso. Ou seja, isso é relevante. O grande problema da igreja no decorrer dos séculos e no século 21 é que aquilo que tem peso para Cristo, para Deus, para o reino, às vezes não tem peso para nós. Aquilo que é importante para o céu, às vezes não é importante para nós. Ou perdeu a importância, foi deixando de ter importância. Haja vista, por exemplo, olha ao seu redor. Veja a nossa escola bíblica hoje. Isso é um discipulado. Mas veja a nossa escola bíblica hoje. Ou seja, aquilo que é importante para o céu, ou é importante para mim, ou eu não cresço. Forte. Forte. Porque eu não posso andar desalinhado Yes. com a vontade do céu. Yes. A vontade do céu é que você cresça. Aleluia. O nosso grande problema é que a gente quer crescer em favor só. Meu Deus. Todo cristão que só cresce em favor, na graça, ele é uma pessoa manca. Meu Deus. São 2 pernas para você andar. São 2 pernas para você crescer. 2 pernas para você aumentar, caminhar. A perna do crescimento na graça, no favor de Deus, ou seja, uma vida de santificação, uma vida em que o Senhor se agrade de você e cada vez mais que você usufrui de quem é Deus, mais Ele se agrada de você. Aleluia. E o favor dEle aumenta na sua vida, a graça dEle. Então eu cresço na graça, mas também a Bíblia nos ensina a crescer no conhecimento. Aleluia. E as pessoas, às vezes, elas não se importam com isso. Essas equações da palavra de Deus, sabe? 1 mais 1 continua sendo 2. Né? 2 mais 2 não é 5. Só que, às vezes, as pessoas, elas querem do seu jeito. Meu Deus. Então, eu quero crescer comprando cursos e mais cursos. Eu quero crescer participando de palestras e mais palestras. E, às vezes, não funciona. Às vezes, não funciona. Ele deixa uma receita básica, prática e objetiva. Discipulado. E nós falamos sobre discipulado em outras classes. Discipulado é sinônimo de crescimento. Se eu quero crescer, eu tenho que participar, eu tenho que ser discipulado. Amém, Jesus. E não há discipulador melhor do que o Mestre Jesus. Aleluia. Haja vista do grupo que ele formou, revolucionou a terra, o mundo da sua época. Esses homens, alguns toscos inclusive, né? Sem, como diríamos hoje, sem cultura, mas cheios do Espírito Santo. Aleluia. Pessoas que foram discipuladas, pessoas que botaram na sua cabeça o que tinha que fazer de acordo com o que o mestre disse.
Ele sentou para ensinar. Eu vou sentar para aprender. Yes. Essa é a decisão. Jesus decidiu, eu vou sentar para ensinar. Eles captaram a mensagem, eu vou sentar para aprender. Aleluia. E nós, por exemplo, a exemplo da igreja como um todo, deveríamos ter a honradez. Nós deveríamos ter a honradez. Deveríamos ter a grandeza moral de jamais aceitar falar sem antes ter sentado para ouvir. Deveríamos ter essa grandeza moral. Uau. Isso não é nem espiritual, né? Isso é moral. Uau. Uau. De eu não querer, eu não aceitar a oportunidade para falar, se eu não tenho a grandeza de sentar para ouvir. Meu Deus, muito forte. Meu Deus. Vamos. Então, muito bem. Ele se assenta e os seus discípulos se aproximam. São aprendizes. Nós temos essa oportunidade de aprender. Meu Deus. Aprender é uma riqueza. Aprender é uma maravilha. Aprender é um privilégio, um presente que o Senhor nos dá. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, versículo 2 então. E abrindo a sua boca, ele, entre colchetes aí, abrindo ele a sua boca, os ensinava. Os discípulos vieram, o mestre sentou, eles se assentaram. O que é que Jesus faz? Começa a ensinar. Agora, um fato interessante para nós observarmos é que Jesus, ele não precisava, e com a sua vida nunca precisou abrir a boca para ensinar ninguém. Meu Deus. Eu preciso, mas ele não. Ele, com a própria vida, caladinho, com quem ele é e o seu exemplo, ele já ensina. Yes. Mas a Bíblia diz que ele abriu a sua boca. Isso nos aponta para quê? Ele não reteve nada. Aleluia. Aquilo que o Pai deu a ele, ele abriu a boca para Aleluia. entregar aos seus ouvidos. Amém, Jesus. Para ministrar sobre os seus ouvintes. Eu preciso abrir minha boca, eu preciso me preparar, eu preciso trazer algo. Para eu trazer algo, eu preciso de buscar antes. Jesus, se ele ficasse calado 3 anos e meio, tinha ensinado mais do que qualquer um de nós pode ensinar falando. Mas ele abriu a boca. Aleluia. Abriu a boca por quê? Porque ele não retinha, ele não reteve tudo aquilo que ele tinha para ensinar. E ele, calado, claro, ensinava com a própria vida, mas ele abriu a sua boca. E quando Jesus abre a boca, nós temos um dever: abrir os ouvidos. Aleluia. E o coração. Aleluia. Amém? Amém. Jesus abriu a boca, vai falar, está falando pela sua palavra, pelo Espírito Santo dele. Ele está falando, abriu a boca, abriu. Então é nosso dever. Senta, abre o ouvido e abre o coração. Porque vem coisa boa por aí. Ele é o Senhor, ele é o Mestre. Amém? Jesus começa ali, quando todo mundo se assenta e ele começa a ensinar, Jesus começa a fincar os pilares do seu ministério. Um deles, como nós vimos nas classes passadas, o pilar do ensino e da pregação. E quando ele está ensinando, nada mais é do que o que está dentro dele, ele começa a fazer fluir. Aleluia. Para dentro dos seus ouvintes. Glória a Deus. Por isso que, assim, a gente muitas vezes insiste e fala, para que nós como cristãos, você, eu, a gente aproveitar oportunidades. Yes. Nunca é bom perder a oportunidade de ouvir. Amém? Amém. Nunca é bom perder a oportunidade de ouvir uma palavra. Porque, às vezes, em momentos em que, mesmo só estando o corpo presente, e tantas vezes a mente divagando por outras situações da nossa vida, mas às vezes não é uma mensagem inteira, mas uma palavra o Senhor Yes. pega ali, direciona e nos levanta. É verdade. Então, assim, toda vez que temos a oportunidade de poder sentar e ouvir a palavra de Deus, considere-se uma pessoa rica. Aleluia.
É Deus fluindo Aleluia. para dentro de quem ele ouve, Uau. de quem o ouve. Ou seja, quando eu estou ouvindo a palavra de Deus, porque, veja bem, eu posso fazer uma observação? Quanto à palavra de Deus, há um engano comum dentro da igreja, ao longo dos anos, acentuado no século XXI, esse engano. As pessoas estão valorizando, e devem, mas estão supervalorizando a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia em solidão. Óbvio que existe uma solidão boa, a solidão construtiva, que a psicologia vem falar e incentivar. Mas existe uma solidão que é problemática. Existe uma solidão que não constrói. Existe uma solidão muito mais capaz de destruir. Meu Deus. E essa tem que ser evitada, combatida. Essa tem que ser resistida. E nessa solidão, muitas pessoas se encontram para ler a Bíblia. E elas começam a valorizar esses momentos de solidão de ler a Bíblia. Muito bem, a Bíblia tem que ser lida, meditada, estudada, como a gente já aprendeu. Porém, não é justo, não é correto com você mesmo, não é saudável, porque eu leio sozinho e Deus fala comigo, eu abri mão de sentar e ouvir em comunhão. Amém. Porque a fé não vem pelo ler. E eu preciso de fé. Sem fé ninguém pode viver nem agradar a Deus. A Bíblia diz que o justo vive da fé. E sem fé é impossível agradar o Criador. Porém, essa fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra. Essa fé não vem por ler. O ler vai te trazer conhecimento. E você deve se aprofundar no conhecimento de quem Ele é. E da sua vontade. Amém. Porém, eu preciso valorizar. Parar, sentar e ouvir. Ouvir a palavra é simplesmente Deus enxertando o pão da vida É forte. Aleluia. dentro do meu ser cansado e Aleluia. abatido. Meu Deus. Amém, pessoal? Meu Deus. Então, assim, um conselho que eu lhe dou, valorize. Sempre que você tiver a oportunidade de sentar e ouvir, sei que hoje está complicado, não dá para ouvir todo mundo, infelizmente, mas ainda existem pessoas que estão comprometidas com essa verdade. Sente, ouça, medite, mastigue bem e seja alimentado por essa palavra que é vida. Essa palavra que nos mantém de pé. Essa palavra que alimenta o nosso ser. Assim como o seu corpo físico precisa da comida, o nosso corpo espiritual precisa desse alimento, da palavra de Deus. Ela tem que ser valorizada a extremo. Amém? Muito bem. Então, bom, abrindo a sua boca, ele ensinava. Jesus estava discipulando. Tinha aprendizes e tinha professor, tinha mestre. E aí é uma combinação perfeita para gerar crescimento. Amém? Agora nós entramos na parte melhor ainda, na parte boa. A parte boa, a partir do versículo 3, é que ele começa, propriamente dito, o ensino. Então essa foi uma introdução do sermão. Agora a gente entra nessa segunda parte, que é o corpo, né, do sermão em si. Aqui é quando o sermão começa a ser desenvolvido. Amém? Versículo 3. O corpo do sermão agora, a mensagem de Jesus começa a ser desenvolvida. Versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou, dependendo da sua tradução, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, ou o reino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Vamos lá repetir bem bonito? Vamos lá? 1, 2, 3. Não, assim mais bonito. Vamos lá, 1, 2, 3. Bem-aventurados Os pobres, por quê?
Pronto, você já gravou a introdução ou o começo da mensagem mais famosa do mundo. O primeiro tópico da mensagem de Cristo, o maior pregador de todos os tempos. Amém? Bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Amém? Bom, essa palavrinha para a gente entender, bem-aventurado, grava aí essa palavra que está sendo usada. O que é bem-aventurado? O que é ser bem-aventurado? Essa palavra, Macários, significa o quê? O que é ser bem-aventurado? Porque ele começa com essa palavra e eu tenho que entender. Então eu tenho que entender o que é que ele quer dizer. Eu sou bem-aventurado, mas o que é isso? É bem-aventurado quem é pobre de espírito, mas o que é isso? O que é ser bem-aventurado? Macários, muito feliz seria uma tradução. Muito feliz ou bem feliz. Amém? Muito feliz ou bem feliz. Porém, precisamos ter ou fazer uma observação aqui. Essa felicidade que ele está falando, de alguém que é pobre de espírito, e por aí vai, e tem os outros também que são bem-aventurados, essa bem-aventurança, Macários, não cabe dentro do conceito humano de felicidade. Alguém está aí? Yes. Ou seja, por quê? O conceito humano de felicidade é bem deturpado, sim ou não? Yes. Tem alguém que pode estar, conseguiu algum dinheiro e comprou vários pacotinhos de pó. E ele está cheirando aquele pó, em risco de ter uma overdose. Ele está excitadíssimo. Para ele aquilo é um momento de felicidade. Porque nós, seres humanos, confundimos felicidade com alegria. Sim. Sim. Quantos estão aqui? Amém. Alguém que está traindo a esposa. Alguém que está traindo a esposa, marcou o encontro lá com a amante. E ele está lá com a dita cuja naquela hora. E no clímax daquele encontro, ele pode se sentir uma pessoa feliz. Mas de fato ele é feliz? Não. Ele está quebrando uma aliança. Ele está quebrando uma aliança e está mantendo um relacionamento também espiritual com demônios. Meu Deus. Porque a quebra de aliança abre janelas no mundo espiritual, portais no mundo espiritual. Toda aquela carga demoníaca que há naquela amante, obviamente, tem contato com aquele homem. É uma pequena transfusão de sangue. Então eu pergunto, de fato aquele homem está sendo feliz? Ou vice-versa, a mulher que está traindo o esposo? Mas na cabeça das pessoas, aquele momento, aquele pequeno momento, aquele clímax ali é uma felicidade para aquela pessoa. Só que na realidade não é. Então o conceito humano de felicidade é deturpado. Quando Jesus está dizendo aqui, serão muito felizes, bem-aventurados, é em outro conceito, não no conceito humano, e a gente vai ter uma pequena noção. Vamos lá. A palavra grega aqui é Macários, né? Que significa isso aí, feliz, muito feliz, bem feliz. As bem-aventuranças são como um raio de bênçãos do céu que irrompe nas trevas de um mundo em maldição. Ou seja, são bênçãos que só podem desfrutar delas aqueles que são salvos, estão salvos e que são súditos do rei. Ou seja, quem pode desfrutar dessas bem-aventuranças? Quem é do reino. Aleluia. Quem foi salvo, quem está salvo, quem é súdito do rei Jesus. Então, dentro desse contexto, o que é ser bem-aventurado? O que é bem-aventurança? É a felicidade de um homem, de um ser humano, quando ele está em plena comunhão com o seu Criador. Aleluia. Então essa bem-aventurança, essa felicidade que Jesus está falando, não tem a ver de relacionamento de homem com homem, pessoa com pessoa, ser humano com ser humano. Não é um conceito humano de felicidade. Esse bem-aventurado, essa felicidade, tem a ver com o relacionamento do homem com o seu Criador. Amém.
Então é bem-aventurado aquele que é pobre de espírito, bem-aventurado é aqueles que choram, bem-aventurado e por aí vai, os mansos, enfim. Mas é a felicidade que não emana da terra, emana do céu. Aleluia. Amém? Quantos me entendem? Amém. A bem-aventurança é a felicidade do homem em plena comunhão com Deus através de seu Filho Jesus, o qual vive uma vida que realmente é vida. Ou seja, a felicidade, ela de fato só existe quando esse homem está em comunhão com o seu Pai. Aleluia. Porque aí de fato o homem tem vida na sua vida. Essa felicidade tem a ver com ser abençoado por Deus e não só no sentido material, como muitos pensam. Um bom entendimento para bem-aventurado, um entendimento mais simples, mais objetivo, será muito feliz, bem-aventurado, muito feliz, bem-sucedido em sua aventura. Amém? Amém. Ou seja, alguém que é bem-aventurado é alguém que é bem-sucedido. Bem-sucedido, ou seja, bem feliz na sua aventura. E qual é a nossa aventura? Conhecer as catatumbas não sei de onde, escalar o monte não sei das quantas. Não, a nossa aventura chama-se vida. Aleluia. Então nós vamos ser muito felizes, bem-sucedidos na nossa aventura. Há uma promessa de felicidade plena, total e completa, independentemente do que acontece ao nosso redor. Amém, Jesus. Amém? Amém. Pastor, e sendo assim, nós nunca vamos ser tristes, nós somos seres emocionais, continuamos sendo. Eu particularmente me encontro profundamente triste, Yes. profundamente triste, mas essa tristeza é como se ficasse do lado de fora de uma casca Meu Deus. e não penetrasse uma felicidade que existe no meu ser, que eu não sei te explicar. Meu Deus. Eu não ousaria tentar te explicar Meu isso. Deus. Não tenho capacidade. Meu Deus. Mas há uma alegria dentro do meu ser. Ainda, apesar dele. E permanecerá. Aleluia. Porque eu sei que meu Redentor, ele vive. Aleluia. Eu sei que meu Redentor, ele Glória a vive. Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bem-aventurados. Então, é você ter sucesso na sua aventura chamada vida. E como a gente sabe, essa vida, ela não se encontra em nós mesmos. Tem pessoas que são bem-sucedidas, materialmente falando, conseguiram conquistar muitos bens, são bem-sucedidas na escalada social, são reconhecidos socialmente, construíram patrimônios, mas quando você observa, muitas dessas pessoas não têm vida. É verdade. Porque a vida não consiste na própria É pessoa. verdade. A vida que nós temos não emana de nós mesmos. A vida que nós temos tem uma fonte. E a fonte da vida é Ele. Aleluia. É o Senhor Jesus. Aleluia. Então nós só somos felizes nessa aventura chamada vida se temos de fato, realmente vida. E essa vida é Ele. Glória Ele a é Deus. a vida. Aleluia. Amém? Amém, Jesus. Veja, diz aqui, bem-aventurados são quem? Ou seja, há uma promessa, você vai ser muito feliz na sua aventura. Mas quem? Para quem é essa promessa? Número 1, para os pobres de espírito. Para os pobres de espírito, ou os pobres em espírito. E talvez seja essa uma das sentenças mais mal entendidas entre as pessoas, e nós vamos tentar aprender. Assim, comece pelo contraste que há. Vamos começar pelo contraste que há. Ou seja, no reino dos homens, e nós estamos falando do reino de Deus, né? Porque ele diz, bem-aventurados são os pobres de espírito. Por quê? Porque herdarão o reino. No reino dos homens, aqueles que fazem parte desse reino, do reino dos homens, essas pessoas que são dele, do reino dos homens, elas não são chamadas de pobres.
tratado as pessoas da realeza? Nobres. São nobres. São da casta de cima, da prateleira de cima. No reino dos homens, quem faz parte do reino são nobres, ou seja, faz parte da nobreza. No reino de Deus, quem faz parte dele são chamados de pobres. Meu Deus. É um contraste. E você vê que geralmente, você já percebeu que geralmente é assim? É como se no salão mais poderoso do universo, a sala do trono, tivesse um espelho que refletisse a imagem em contrário. Meu Deus. Né? Quem vai ser maior? Quem for menor. Yes. Quem vai ser servido? Quem servir. Parece que é o contrário. Deus reflete uma imagem ao contrário. Coisa linda, Jesus. Então, no reino dos homens, as pessoas são nobres, quem faz parte dele. No reino de Deus, quem é do reino é chamado de pobre. Meu Deus, aleluia. Mas vamos entender. Meu Deus. No reino de Deus, os que dele fazem parte são pobres e pobres de espírito. O conceito popular disso qual é? Uma pessoa pobre de espírito. A gente entende assim, é ou não é? A pessoa pobre de espírito é aquele cabra espírito de porco. É ou não é? Pessoa perturbada. É uma pessoa perturbada, é uma pessoa mesquinha, é uma pessoa avarenta, é uma pessoa que não perdoa. O pobre de espírito é uma pessoa que é ruim. Fulano é pobre de espírito, e a gente fala isso de forma pejorativa, e no nosso conceito isso é negativo. No reino de Deus isso é positivo. Eu vou repetir. No reino de Deus ser pobre de espírito é positivo. Por quê? Porque é bem-aventurado, é muito feliz quem é pobre de espírito. A gente, no nosso conceito, gostaria de dizer muitas pessoas, e fulano não é pobre de espírito, não, fulano é muito rico de espírito. E engraçado que existem os ricos de espírito dentro do reino ou na igreja, né? Os ricos de espírito é justamente ao contrário do que Jesus quer. Rico de espírito é o orgulhoso. Rico de espírito é o soberbo. Rico de espírito é o autossuficiente. Aí Jesus está dizendo, vai ser muito feliz é quem é pobre. Pobre de espírito. Amém? Veja, o conceito popular é alguém negativo, é alguém mesquinho, vingativo, orgulhoso, que não perdoa, é alguém que é simplório, até tolo. Isso é o conceito popular. O conceito bíblico é alguém pobre de espírito. Esse alguém pobre de espírito, ele é muito rico. Por quê? Porque é ao pobre de espírito que pertence o reino. É justamente quem é pobre de espírito que vai se apropriar do reino. Não no sentido de ser dono, mas de ser parte dele. De ser um servo desse reino. De ter acesso a esse reino, é o que Jesus está dizendo. Então, bem-aventurados são os pobres de espírito. E aqui não tem nada a ver com gente negativa, vingativa, mesquinha, avarenta, não. O pobre de espírito é a pessoa mais rica que há. Porque só o pobre de espírito é que é dono do reino, é que se apodera do reino, é que toma posse do reino de Deus. Amém? Veja, são esses os pobres de espírito, os únicos em todo o universo que têm realmente sangue real. Vou repetir. Só os pobres de espírito, ao contrário daqueles que fazem parte do reino dos homens, que são da nobreza, que dizem que tem sangue azul, sangue nobre e tarará, enfim. Não, você já ouviu isso, né? Mas quem tem sangue nobre na realidade? São os pobres de espírito, os que nasceram de novo, os que foram lavados e remidos no sangue do Rei Jesus. Então você tem sangue real de fato. Glória a Deus. O povo do reino, o povo da igreja, quem é pobre de espírito. Veja, pobre de espírito ou pobre em espírito. Um bom entendimento seria esse, assim, sintetizando e resumindo, né? Bem-aventurados aqueles que reconhecem a sua necessidade espiritual. Então você veja que nem todos dentro da igreja de Cristo são pobres de espírito. Meu Deus.
Porque nem todo mundo reconhece que está capengando. É verdade. Nem todo mundo reconhece que precisa realmente se alimentar mais do pão da vida. Haja vista que tem gente que está sorrindo por fora e lamentando por dentro, mas é chamado na frente para ser ministrado e a pessoa não vem. Ela não quer reconhecer que ela está quebrada. Uau. Quantas vezes Deus usando pessoas aqui, vem aqui você que se sente fraco, você que precisa de uma oração para caminhar, a pessoa não vem, sabe por quê? Porque ela não pode admitir que ela é fraca. Isso para mim é muito negativo. Uau. O que é que vão pensar de mim se eu for lá na frente? Meu Eu chorar no altar? Meu Deus. Aí essa pessoa se acha rica, Meu Deus. mas não passa de uma miserável. E é verdade. Já ao contrário, como esse espelho que eu disse, o pobre de espírito é que de fato é rico. Meu Deus. Porque o que é ser pobre de espírito? Vou repetir, para ficar gravado. Não é quem é orgulhoso, não é quem é mesquinho, avarento, aquele espírito de porco que a gente pensa. O pobre de espírito, segundo o pensamento do reino de Deus, é quem reconhece a sua necessidade extrema e diária de Deus e de sua presença. Então, quando eu sou pobre de espírito, eu estou me enriquecendo. É um contraste. Quando eu sou pobre de espírito, eu passo a reconhecer minha necessidade. Senhor, é isso aqui que eu sou. É isso aqui que eu sou, Senhor. Por trás desse título, por trás dessa posição, por trás dessa empresa, por trás dessa roupa, por trás dessa conta bancária, o que resta é isso aqui. É isso aqui que eu sou. Um necessitado de ti. Um carente, extremamente carente da tua presença. Amém? O pobre de espírito é alguém que não cresceu. Veja, o pobre de espírito é alguém que não cresceu ao ponto de achar que não precisa mais de Deus. Uau. Todas as pessoas que estão estabelecidas nos seus próprios conceitos é uma pessoa rica de espírito. Todas as pessoas que aceitam e se submetem aos conceitos do reino é uma pessoa pobre de espírito. Quem é rico de espírito já é rico. Quem é pobre de espírito pode enriquecer. Uau. Quem é rico de espírito vai ficar cada vez mais rico, de orgulho, soberba, prepotência, nariz empinado. Quem é pobre de espírito vai enriquecer da presença dele, da dependência dele, da direção dele, da palavra dele. É alguém que reconhece diariamente, diuturnamente, a sua necessidade de Deus, Aleluia. da sua palavra e sua presença. Aleluia. É alguém que reconhece a sua pobreza. É alguém que reconhece que de fato é um desprovido. Tenha o que tenha, seja o que for. Mas ele reconhece, eu sou um desprovido. Sem Deus eu não sou nada. Sem Deus eu não sou ninguém. Eu preciso do Senhor. Muito mais do que eu preciso da América. Muito mais do que eu preciso do ar que respiro. Muito mais do que eu preciso do dólar dessa nação. Eu preciso do Senhor. Aleluia. Porque você sabe, por exemplo, o índice de suicídio, ele é muito maior nos países de primeiro mundo. Está num país de primeiro mundo, ganhando em dólar. Meu Deus. Alguns estão lá numa nação pequena, mas poderosa, grandiosa, em recursos, em economia, ganhando em Iêmen, no Japão, mas é uma das nações com maior índice de suicídio, inclusive entre os jovens. Então a vida não está nas coisas. A vida, a bem-aventurança não está no dinheiro, Aleluia. Embora necessitemos dele. Não está em conquistas materiais, embora isso alegre o nosso ego. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, patrimônio não alegra o céu. Yes. Patrimônio alegra o ego. Yes. Patrimônio alimenta ego. Eu tenho isso.
eu tenho aquilo. E a gente se sente bem com isso, sim ou não? É ou não é? Mas o que alegra o céu? Coração contrito. Aleluia. Rendido. Glória a Deus. Chorando nos pés dele. Aleluia. Eu careço de ti. Glória a Deus. Vem mais. Vem mais. Vem mais uma vez, Senhor. Só mais uma vez, por favor. Como o Senhor veio naquele dia. Como o Senhor tocou-me naquele dia. Toca de novo. Faz de novo, Senhor. Aleluia, Jesus. Aí isso alegra o céu. Glória a Deus. Toda vez que Deus olha para o homem e vê nele a utopia, a fantasia da autossuficiência, Meu Deus. Deus, o Espírito Santo se entristece. Meu Deus. Porque o que Deus mais quer é filhos dependentes. Aleluia. O conceito, por exemplo, da América é independência. 18 anos, arruma tua trouxinha, faz a mala, vaza. O que é que eles fazem geralmente? Compram um RV e vai curtir. O delegado é a delegada. E os filhos por aí, estudando, morando em outro estado. Gera independência. Eles geram isso, eles gostam disso. Embora morram na velhice nos asilos. Às vezes até sozinhos, abandonados. Mas eles geram isso, é a cultura deles. Eles não querem filhos dependentes. E por certa ótica está certo. Para gerar uma independência nos meninos e meninas. Deus é o contrário. Meu Deus. Deus não importa se você tem 18, Meu Deus. 30, se você já é casado, Glória a Deus. já é avô, se você tem 200 anos, Aleluia. se você vai viver 1000 anos, não importa. Deus quer você com 1000 anos, Glória a Deus. dependente dele. Obrigada, Jesus. Deus se alegra em ser provedor. Aleluia. Pai, Senhor, Aleluia. aquele que põe o colo, abraça Glória a Deus. e promete: eu vou enxugar. Aleluia. Toda lágrima derramada, Oh, eu vou enxugar. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Que Deus lindo. Aleluia. Glória a Deus. É desses que são pobres que é o reino de Deus. Ou seja, quando ele fala aqui, o sentido que ele dá, quando ele fala originalmente, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, ou seja, é que esses vão ser privilegiados, não em ter, porque o reino é dele, mas em ser governados por esse reino. Amém, Jesus. Ou seja, quem é pobre de espírito, reconhece a sua carência e necessidade, Jesus está dizendo, esses daí terão o privilégio de serem governados pelo reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não pelas circunstâncias, Aleluia. não pelas emoções, Yes, não glória pelos a Deus. sentimentos, não por tudo aquilo que aflige a nossa alma, não por tudo aquilo que nos cerca, mas pelo governo de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Muito bem. As bem-aventuranças começam, interessante isso, para a gente concluir. As bem-aventuranças, elas começam com o reino. Esse bloco, o corpo do sermão, vai do 3 até o versículo 12. Então é aí esse bloco das bem-aventuranças, como é conhecido, começa com o reino de Deus. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Começa com o reino de Deus. Agora, interessante é que termina com o reino de Deus também. Aleluia. Lá no versículo 12. Então, essas bem-aventuranças têm a ver com Deus. Essa felicidade, essa muita felicidade tem a ver com Deus. Aleluia. E o seu reino começa nele e termina nele. Glória a Deus. Então, o conceito de felicidade, querido, cuidado para você não se atrapalhar, por favor. É verdade, Deus. Felicidade não é a mesma coisa que alegria, e alegria não é a mesma coisa que felicidade. E a felicidade proposta por Deus é diferente da felicidade que a gente tem como conceito. Tanto é que as pessoas, elas estão aí dizendo, fazendo cursos, fazendo consultas, pagando consultas para buscar a felicidade. E tem pessoas prodigiosas, inteligentes, vendendo seus cursos aí, mostrando que a pessoa tem que buscar a sua felicidade, você vai alcançar a felicidade. E de acordo com a Bíblia Sagrada, eu não vejo base para a gente buscar a felicidade. Meu Deus. Felicidade não se busca, Meu Deus. felicidade se constrói. Yes, aleluia. E o primeiro pilar dessa construção
é Deus, Aleluia. a sua presença Glória a e a Deus. sua palavra. Amém, Jesus. Uma pessoa em Deus, embora o seu mundo exterior esteja desmoronando, Meu Deus. ainda assim essa pessoa tem motivo de sobra Aleluia. para continuar de pé, vivo e glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque a nossa felicidade, ela não é gerada, por mais belo, caro, por mais maravilhoso que seja, ela não é gerada de nada ou a partir de nada de fora. Ela é gerada de dentro. Aleluia. Agora, paz, meus senhores, de dentro, mas nada tem a ver conosco. É forte. A real felicidade surge de dentro, mas a partir de alguém Uau. que está morando aí dentro. Glória a Deus. Então a nossa felicidade, ela é gerada a partir de Cristo Aleluia. Jesus, nosso Senhor. As bem-aventuranças começam com o reino, Aleluia. com a promessa do reino, como promessa, e terminam com o reino. Essas bem-aventuranças terminam também com o reino, indicando que essas bem-aventuranças são para aqueles que pertencem ao reino. Amém. Amém. Então assim, não adianta, a pessoa está lá, por isso que é aquela questão de só ler, né? Tem gente que lê, tem gente que está lendo, tem gente por aí em todo lugar, é o livro mais, ou a coletânea de livros mais lido no mundo e vendido no mundo, a Bíblia Sagrada, mas não é todo mundo que está lendo, eu vou ser muito feliz, Jesus está prometendo, e que de fato vai ser. Essas bem-aventuranças é para um povo, súditos de um reino, cujo rei é Jesus, o Rei eterno. Amém? A pobreza de espírito, porque é bem-aventurado o pobre de... A pobreza de espírito é o destronamento do orgulho do coração do homem. Eu vou repetir. A pobreza de espírito é o destronamento do orgulho. Quando você é pobre de espírito, aí é que você é muito feliz. Ao contrário do que as pessoas pensam, que pobre de espírito é uma pessoa miserável, mesquinha, espírito de porco, como se diz. Não. O pobre de espírito para Jesus é aquele que de fato é rico, porque é dele o reino de Deus. E quando eu sou pobre de espírito, o Senhor me dá unção, capacidade e poder para eu arrancar do trono do meu coração todo orgulho. Aleluia. E entronizar agora no meu coração Aleluia. aquele que realmente e verdadeiramente é o Senhor e Salvador Jesus. Amém? Glória a Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Certamente você entendeu de uma forma e quem sabe Jesus está falando de outra. Mas domingo a gente continua em nome de Jesus. Amém?